noite a todos. Boa noite a todos, irmãos. Estamos iniciando a nossa transmissão aqui, visando sempre a nos harmonizarmos, né, para iniciarmos o nosso estudo para a Casa de Estudos Espíritas Fraternidade de Itaipuaçu. Contamos sempre com o benefício e a amizade de vários amigos que insistentemente nos auxiliam, né, nas tarefas de divulgação que a doutrina nos propõe. E temos ainda 2 minutos para iniciar. Estamos colocando para os irmãos a possibilidade do som, da imagem. Caso tenha qualquer dificuldade, a gente espera que possamos saná-la a tempo, a fim de que a gente possa iniciar a nossa conversa, o nosso estudo, dentro daquilo que foi programado, tanto pelos mentores espirituais do CF, como também daqueles que nos orientam a jornada na nossa atividade da divulgação da doutrina. Gosto sempre de lembrar uma frase do benfeitor Emmanuel, quando ele diz que a maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, nós estamos fazendo a parte que nos cabe, divulgando a doutrina dentro daquilo que nos propomos a fazer, não pela nossa possibilidade, que é muito pouca, mas pelo benefício que a doutrina nos favorece para a sua divulgação. Eu lembrei à tarde, num vídeo curto que eu coloquei, de que nós estaríamos fazendo como página de abertura o capítulo 95 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a lição com o título de O Amigo Oculto, aonde, se os irmãos me permitem, eu vou ler para que sirva de preparo para todos nós. Emmanuel cita o capítulo 24 do Evangelho, as anotações do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16, onde está escrito: os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Ofereceu o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram o agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados
e não os desampara enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Buscando o Divino Mestre Jesus, governador do nosso planeta, guia e modelo de toda a humanidade, para que sintamos sempre a presença de Jesus acompanhando-nos nas estradas terrenas aonde devemos transitar para caminharmos lentamente em busca do nosso progresso moral e espiritual. Permita, Senhor Jesus, amigo incomparável de todas as horas, que sintamos o calor do teu olhar amoroso, o perfume inovidável das tuas palavras de amor, o reforço necessário do teu abraço fraterno para que continuemos a caminhar, não mais fugindo de Jerusalém, que simboliza a cidade santa, mas voltando para dentro de nós, para encontrar-te, Senhor, na alimentação cotidiana do teu Evangelho, que é o pão da nossa alma. Abençoa-nos, Mestre, para que possamos, unidos a tantos trabalhadores que estão tão ansiosos e desejosos do nosso progresso, da nossa modificação interior, para encontrar, Senhor, a oportunidade de servir-te através do irmão que caminha, muitas das vezes pensando estar sozinho, desiludido e desamparado, mas tu nos acompanha por toda a trajetória até o fim dos tempos, como tu nos prometes. Sê conosco, Jesus, abençoando a todos os trabalhadores do CF, a todos os irmãos que se congregam nesse momento, nessa possibilidade de falarmos do teu Evangelho. Mas, acima de tudo, Jesus, lança o teu olhar para aqueles que não reconhecem ainda a necessidade de buscar-te, para aqueles que, distanciados do caminho que seria o bom caminho para cada um de nós, mas ainda seguimos pelo caminho ilusório das conquistas humanas, das conquistas materiais. Ora por todos nós, Mestre, que diariamente nos distanciamos do teu amor no caminho do engano, do erro, que leva ao sofrimento. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Pois é, meu irmão. Nós estamos aqui reunidos com a finalidade, né, de falarmos de um trecho do Evangelho, segundo Lucas, que é o único que relata essa história dos discípulos a caminho de Emaús, que esse relato acontece como finalização do Evangelho de Lucas. Lucas encerra aí a sua narrativa doutrinária. Ele, nesse momento, ele deixa de falar acerca da vinda do Mestre para poder relatar para nós essa demonstração do que aconteceu com os discípulos na estrada de Emaús. Nós estávamos reflexionando sobre esse tema e que nos foi apresentado para conversarmos hoje e fizemos uma associação a tantas outras parábolas que estão incursas dentro do Evangelho pelos 4 evangelistas. Nós temos as parábolas clássicas, né, que são contadas em número de 42, e temos as parábolas que a gente não entendia como parábola, mas o benfeitor Emmanuel vai nos esclarecer, como a parábola da tentação de Jesus, aquela que ele ficou 40 dias no deserto, jejuando, não é? A gente lembra dessa citação que está em Mateus capítulo 4, né? Temos a parábola de Jesus no templo, expulsando os vendilhões do templo, e nós podemos associar essa narrativa de Lucas, como os discípulos na estrada de Emaús, como sendo uma parábola, dependendo da interpretação que nós dermos às palavras do evangelista. Porque ele nos relata assim:
Eu vou ler a parábola e depois nós vamos comentar com o auxílio dos irmãos para que possamos entender melhor. Ele diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13 a 35. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, apareceu-lhes um homem aproximando-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Por que estão discutindo esse assunto? Parar com o rosto. Por que estão discutindo com esse assunto? Desculpa, aqui que eu estava pulando aqui uma. Quais, disse-lhes ele, responderam? Quais assuntos? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para que tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. Uma vez à mesa, com eles, tomou o pão, abençoou-os, depois partiu e distribuiu, e a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando eles nos falavam pelo caminho, quando nos explicavam as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, e que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. Encerra assim o discurso de Lucas, no seu capítulo 24, versículo 13 a 35. No capítulo anterior do versículo 13, que nós iniciamos a leitura, está a narrativa das mulheres indo ao túmulo de Jesus, e Lucas coloca assim: no primeiro dia da semana, porque para o povo hebreu a semana começava no domingo, por isso que o sábado era destinado ao descanso, por ser o 7º dia da semana, ou o dia do Senhor, como está lá em Moisés, na Gênesis capítulo 1, versículo, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 32. Mas, por que as mulheres foram no domingo, na primeira hora daquele dia? Por quê? Porque a gente sabe da história, Jesus foi preso quinta-feira à noite, na sexta-feira foi julgado e condenado, expirou na cruz na sexta-feira, na 1ª hora, ou seja, às 5 horas da tarde,
E às 18 horas, quando a lua aparece, já não era mais sexta-feira, já era comemorado o sábado da Páscoa. E ninguém podia fazer nada no sábado. Mas nada mesmo. Nem o escravo, nem o servo podia trabalhar, porque era o dia do descanso. E as mulheres não puderam ir no sábado de manhã ao túmulo para preparar o corpo, como era da tradição judaica, hebraica, de se preparar o corpo para que o espírito pudesse, ao desprender-se do corpo pelo fenômeno da morte, ele ir para o reino dos céus, ou então ir para a região de sofrimento, dependendo das atitudes dele. Então, por isso que as mulheres não foram no sábado, só no domingo, bem cedo, na primeira hora do dia, quer dizer, entre 5 e 6 horas da manhã. E aí Lucas relata que as mulheres chegando lá, Maria Madalena, Joana de Cusa e Maria, mãe de Jesus, e Maria, chamada Maria Cleófas, foram lá ao túmulo para preparar o corpo, e quando chegaram elas estavam preocupadas que como é que elas iam tirar a pedra que fechava o túmulo, que era uma pedra grande, muito pesada. Mas mesmo assim foram e julgavam poder pedir ajuda ao jardineiro. Naquele tempo não era papa defunto o nome, não, era jardineiro. Pedia ao jardineiro que as ajudasse. Mas quando lá chegou, ela viu 3 homens de rostos brilhantes. Interessante essa citação de Lucas, de rosto brilhante. Por que de rosto brilhante? Se nós formos nos remeter lá atrás, em Moisés, quando Moisés, pela primeira vez, ouve a palavra do Senhor no monte, toda vez que Moisés subia o monte para orar e falar com Deus, na visão da Gênesis, ele voltava com o rosto iluminado. E algumas vezes, como está relatado na Gênesis, em Êxodos, ele chegava com um véu cobrindo o rosto, deixando só os olhos de fora, para que ele não se envaidecesse pelaquela luminosidade que estava no seu rosto. Então, o rosto iluminado dava a ideia de ser seres evoluídos, seres com mais distinção em relação ao progresso moral da sociedade terrena. E elas identificaram que eram homens com rostos iluminados, daí deduziram que eram 3 anjos. E a narrativa diz que pergunta onde colocar o corpo do meu Senhor, pois e queríamos prepará-lo, e os anjos falam, né? Porque buscais entre mortos aquele que vive. E elas voltam para casa para poder falar isso para os discípulos que estavam na casa de Nicodemos, onde houve a última ceia, né, de Jesus, na quinta-feira à noite. Estava todo mundo lá, depois de fugirem no momento da prisão. Apenas João e Pedro ficaram, mas Pedro também se distanciou depois, no momento da crucificação, ficou ao longe vendo Cristo no seu sofrimento. João foi o único que estava próximo, que ampara a Maria Santíssima naquele trânsito tão difícil, né, de uma mãe ver o filho entrando em sofrimento tão atroz. Todos os outros 9 discípulos, porque Judas já havia suicidado, fugiram de Jerusalém com medo da represália, mas voltaram no domingo, né, para poder se reunir e conversar, porque eles queriam conversar com todos os outros seus irmãos discípulos. E as mulheres que foram ao túmulo voltam com essa novidade, e não foi muito bem aceita essa afirmação, não, porque o testemunho de uma mulher naquela época não tinha valia para uma sociedade machista, né? Que colocavam a mulher em plano secundário, apesar de Jesus sempre se acercar de corações femininos para a realização de diversas obras. Então, Lucas relata isso com muita riqueza de detalhe, e aí Lucas entra na parábola dos discípulos indo pela estrada de Emaús. A primeira nota que Lucas fala é que eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia, quer dizer, no domingo, de manhã cedo, para um povoado chamado Emaús,
Por que viajavam de manhã cedo? Porque eles tinham medo da represária dos sacerdotes, né, dos romanos, que fosse por acaso capturar os seguidores de Jesus e os prendesse e também os condenassem à morte. Então, aquela velha história que a gente conhece, farinha pouca, meu pirão primeiro, eles botaram o pé na estrada. E Lucas fala assim, que Emaús ficava a 60 estádios de Jerusalém. E eu fui procurar saber, na medida da época, quanto que seria 60 estádios. Qual é a distância de 60 estádios? E 60 estádios representa mais ou menos, com variações, entre 10 e 12 quilômetros de distância de Jerusalém. É uma distância relativamente curta para um povo habituado a andar a pé, porque naquela época não tinha Uber, não tinha 99, não tinha aviação Nossa Senhora, Nossa Senhora, esqueci o nome da aviação de ônibus que passa por Itaipuaçu e Maricá. Né? Mas não tinha ônibus, não tinha nenhum outro meio de transporte se não fosse as próprias pernas. E segundo os estudos que se fazem, inclusive nos dias atuais, para você percorrer uma distância de 12 quilômetros, você levaria no máximo de 2 a 3 horas em passo normal, sem querer acelerar a passada. Então, já era um ponto a ficar analisado. Se Emaús distanciava em termos de 12 quilômetros de Jerusalém, então era uma caminhada rápida, curta, para eles naquele tempo, né? Muito curta. Mas eles conversavam e discutiam entre si. As colocações das palavras de Lucas nos fazem refletir, porque diz que um peregrino se aproximou deles. Nós sabemos que é Jesus, porque Lucas depois fala que é Jesus. Então a gente vai falar, não, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Tem simbologia para tudo quanto é lado dentro da tradição hebraica, dentro do Evangelho de Jesus. E uma da simbologia que a gente pode encontrar aqui, que quando Lucas coloca que conversavam e discutiam, porque eles discordavam um do outro sobre determinados pontos que eram falados nessa caminhada. E quando coloca que Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar com eles, é uma simbologia de que nós nunca estamos sozinhos na nossa estrada. O mestre não abandona ninguém. Ele diz, estarei convosco até o fim dos tempos. A questão é que nós não conseguimos identificá-lo no nosso caminhar. Aí é outra questão. Aí é outro momento, outro momento de nossa divulgação, de nosso entendimento acerca. Melhorou o som? Aí depois me dá um retorno para saber se está melhor o som, por favor. Eu estava realmente com o som aqui um pouco baixo aqui, né? Vanderlei, obrigado. Vanderlei está me lembrando aqui que é a aviação Nossa Senhora do Amparo, né? A aviação que faz a ligação entre aqui a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Maricá, né? Então, aviação Nossa Senhora do Amparo. Obrigado, Vanderlei. O som melhorou? Ernesto. Mas vamos em frente. Então, nós sabemos que temos a possibilidade desse entendimento acerca de Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar para que nós não fiquemos sozinhos na nossa jornada. Não há essa possibilidade de nós ficarmos sozinhos na nossa caminhada, na nossa trajetória evolutiva. E aí continua Lucas a relatar. Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Eles pararam com o rosto sombrio. Lembra que nós falamos lá do anjo com o rosto iluminado? O rosto sombrio
coloca na condição de você estar em sofrimento, você está distanciado da luz, como os discípulos se colocavam naquele momento, distanciado das notícias do Evangelho que Jesus nos trouxera. As representações de que Jesus nos dava e nos dá, de que ele é o Messias, o Cristo, que é filho de Deus vivo, como João nos fala naquela passagem. E eles falam assim, um deles vira para chamado Cleófas, e como está aqui o nome, sabe, chamado Cleófas, eu fiquei entusiasmado, sabe por quê? Porque tem algumas obras, inclusive espírita, que falam o nome dos dois discípulos, né? Tem até algumas interpretações que estava Cleópas e seria o outro discípulo, seria a mulher dele, a mulher de Cleófas. Por quê? Porque no momento da ida de Jesus para o Gólgota, levando a cruz, as mulheres eram as únicas que estavam ao seu lado. E tinha uma mulher, Maria de Cleófas. Só que Cleófas simboliza, na tradição hebraica, aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que está atento. Então a gente pode dar também a interpretação que Cleófas aqui não é um personagem, um homem, mas todo aquele que ouve as orientações de Jesus. E o outro discípulo que o acompanhava era quem? Era o Evaldo, era o Ernesto, era a Deise, era a Maristela, pode ser qualquer um de nós, o outro discípulo, aquele que acompanha Cleófas. Ou seja, um ouve e o outro não entende. Então é interessante isso, que ele pergunta assim, tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela se aconteceram nesses dias? Por que eles falam assim, o único forasteiro? E a gente estava estudando e eu ouvi uma palestra da irmã Aila Pinheiro, que eu recomendo que ouçam, porque trata desse assunto, que é extremamente elucidatória. A nossa irmã Aila Pinheiro, ela é madre da Igreja Católica, evidentemente, mas ela tem um trabalho de interação com as outras correntes cristãs que é maravilhosa. Ela faz palestra em casa espírita, faz palestra em igreja protestante, ela quer levar o Evangelho de Jesus. O doutorado dela é em cima da carta de Paulo aos Romanos. Tamanha a capacidade de estudo dela acerca do Evangelho. E a irmã Aila fala para a gente que a porta de Jerusalém, por onde saiu o cortejo da crucificação de Jesus, foi a porta principal. A porta onde entrava e saía o maior público que iria a Jerusalém para qualquer tarefa. Então não teria como não ver o momento da via crucis do mestre. E quando ele fala assim, tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias, por quê? A crucificação era uma atitude, uma ação que o próprio hebreu recusava. Porque na tradição hebraica diz que aquele que é condenado à forca ou à cruz ele tem uma morte amaldiçoada. Ele não é um judeu que mereça a consideração e o respeito dos outros. Porque, inclusive, ele não pode ser sepultado junto com os outros familiares, no mesmo túmulo dos outros familiares. Então, por isso que na tradição hebraica, um hebreu não é condenado nem à crucificação e nem ao enforcamento. Mas o romano sabia disso. Lembra que no domingo que antecedeu a Páscoa, como que Jesus entrou em Jerusalém? Lembra dessa história? Montado num burrico, aonde a população enchia as ruas da cidade para receber o Messias, o filho de Davi. Então Jesus era tido como o rei, o grande emissário. E o que os romanos queriam condenando Jesus à crucificação? Tornar a morte dele maldita.
para que os hebreus, os judeus, não lembrassem dele como ninguém importante. Eu achei isso muito, essa orientação, né, da tradição hebraica que a irmã Aila nos trouxe, é uma coisa que eu achei muito interessante. Muito interessante porque a gente não tinha esse nível de entendimento acerca do porquê da crucificação e não simplesmente, ou como Estevão foi delapidado, como outros morreram de formas variadas, mas crucificação e... Não, eu não conheço na história do povo hebreu quem tenha sido condenado à morte por enforcamento, mas pela crucifixão aí a gente tem vários relatos, inclusive na Bíblia. Então, quando eles falam para que aquele homem, o forasteiro, que ele não tinha conhecimento de nada do que estava acontecendo, eles estavam dizendo que o forasteiro não prestou muita atenção nas coisas que estavam acontecendo lá em Jerusalém, não. E ele coloca assim, quais coisas que aconteceram? O que aconteceu lá que eu não sei? E eles responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Analisa, eles colocam assim, foi um grande profeta, eles não reconheciam em Jesus, pelo tipo de morte que ele teve, que ele foi condenado, como sendo o Messias. Por quê? Porque se fosse o Messias, não morreria crucificado. Então, ele foi um grande profeta, e só, e foi. Ele não é um grande profeta. Essa visão dos dois discípulos eram de indignação pela forma como Jesus morreu. Porque se ele fosse mesmo o Messias, ele tinha que ter descido daquela cruz, tinha que ter derrubado o Império Romano lá na Torre Antônia com milhares de soldados sozinho, porque ele era o Messias. Ele era o grande defensor da humanidade. Aliás, o grande defensor do povo hebreu, do povo judeu. Então, eles não aceitaram que Jesus fosse o Messias pela forma como ele foi condenado à morte. E o rebaixaram à condição de um profeta. Olha o quanto que isso tem valor para outros entendimentos. Para os nossos irmãos muçulmanos do Islã, Jesus é um grande profeta. E só isso. Só isso. Ainda inferior a Maomé na visão do Islã. Mas o Messias, para o muçulmano, tanto quanto para o judeu, ainda está por vir. Ele ainda não é a figura de Jesus. E aí ele fala assim, que os sacerdotes e os chefes entregaram para ser condenado e o crucificaram. Eles impõem maciçamente a palavra crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. A visão ainda material de que Jesus vai vir à terra para poder me beneficiar, porque eu digo que acredito nele. O Evangelho, eu sinto dizer, mas nós estamos aqui estudando, estamos aprendendo, mas o Evangelho não tem a teoria da prosperidade material. Toda a prosperidade que o Evangelho nos propõe é a prosperidade moral, espiritual, como Jesus nos fala, que o seu reino não é desse mundo. Então, quando eles colocam aqui que ele fosse redimir o povo de Israel, esperávamos, estava no passado também. Eles não acreditavam na possibilidade de ressurreição de Jesus. Eles simplesmente abominaram essa ideia, até porque foi mulher que disse que viu ele. Qual é o peso da opinião de uma mulher, que nós falamos, numa sociedade machista, onde a mulher era criança e o doente não tinha amparo de ninguém? Então, e ele continua assim, é verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, ou seja, falaram alguma coisa que não condiz com a realidade, dizendo que ele tinha sido, o corpo dele tinha sumido. E que tinham tido, tudo eles colocam no passado, como sendo duvidoso aquela ação, que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo.
Olha, eles já falaram isso com um certo teor de dúvida, de questionamento, de não aceitação, porque Jesus foi um profeta, achavam que Jesus era aquele que iria redimir como Messias o povo hebreu, dando ao povo hebreu o domínio do planeta, como muitas das vezes nós achamos que nós temos a verdadeira religião por achar que todos os outros são ignorantes, e não é bem assim, porque o Espírito Verdade nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo que não é fora da religião que não há salvação. Não é fora do Espiritismo que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. E se nós praticarmos a caridade, pouco importa qual a denominação filosófico-religiosa que nós nos associemos. O processo da nossa religiosidade, não da nossa religião, é nos religarmos à vontade que Jesus nos representa como sendo a vontade de Deus. E eles continuam assim. Alguns dos nossos, que foi Pedro e João, né, foram ao túmulo e encontraram as coisas tais quais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ah, não viram não. Realmente o corpo não estava lá, mas ninguém viu Jesus não. Isso aí está meio esquisito ainda. Ele então lhes disse, insensatos e baldos de coração. O que está implícito nessa frase de Jesus? Insensato é aquele que não analisa com sensatez os fatos e deixa-os agir pela voluntariedade, sem uma análise criteriosa. E baldos de coração, ignorante, obtuso, dificuldade de entendimento. Ele fala, insensatos e baldos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Mas os profetas não anunciaram que o Cristo haveria de sofrer e que iria ser despojado de suas vestes, que jogariam sorte sobre elas e que lhe seria colocado um sofrimento atroz. Os profetas não falaram tudo isso? Só porque o profeta não falou que iria ser crucificado, porque a visão dos profetas não era de que havia uma condenação tão ultrajante para o Messias, mas não estava escrito, os profetas não falaram isso desde Moisés. E aí Jesus começou a relembrar a eles tudo aquilo que Moisés e os profetas falaram acerca da vinda do Messias, sem omitir nada. Aí, Jesus fala, Jesus interpretou-lhes em todas as escrituras o que a respeito do Messias era dito. E aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus deu a entender a eles que iria continuar à frente, porque a estrada é longa. Eles, porém, insistiram dizendo, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Outra simbologia que nos é trazida por Lucas, porque se a distância entre Jerusalém e Emaús eram de 12 quilômetros e poderia ser percorrida de 2 a 3 horas, como que eles começaram a caminhar, como diz aqui, no mesmo dia, na manhã daquele mesmo dia, eles saíram de Jerusalém apressados e só chegaram a Emaús ao cair da tarde. O que está dizendo Lucas para a gente? A nossa estrada de Emaús, nós vamos nos distraindo na nossa caminhada, com tantas coisas que não têm importância para as nossas aquisições espirituais, visando o nosso progresso e a nossa ascensão. E quando cair a tarde, aí, amigo, chega o que muitos intérpretes falam, quando chega o inverno da nossa caminhada aqui na Terra, aí nos bate não tanto o desespero, mas o desgosto de não ter aproveitado a luz do dia, como Jesus nos afirma, andai enquanto é dia,
porque durante o dia a gente pode definir o caminho que nós estamos tomando, podemos analisar a beleza do caminho que está ao nosso lado durante todo o caminhar. Quando nós temos que caminhar à noite, é uma incógnita. Cairemos invariavelmente no buraco das nossas distrações, tropeçaremos na pedra do nosso orgulho e do nosso egoísmo, levando-nos que nós caiamos no caminho. Cair no caminho é uma atitude bastante normal para nós ainda espíritos com uma fragilidade moral muito grande. Agora, a dificuldade de levantar-se uma vez caído é que nós precisamos desenvolver. E quando os discípulos, Lucas fala que os discípulos disseram para o homem que já era tarde, era necessário que ele ficasse junto com eles em Emaús, ou seja, chegaram ao destino, mas não sabia o que eles poderiam ter aproveitado durante a caminhada, porque para eles aquele homem era um peregrino, que conhecia a Escritura, tudo bem, sabia muito das Escrituras e lembrava muito bem aquilo que Jesus nos afirma em relação à sua tarefa de vir trazer para nós a interpretação de que Deus é amor. Vivenciar o Evangelho em todos os momentos da sua jornada. Jesus relembrou a eles que os profetas diziam que ele seria incompreendido, que ele seria abandonado, porque nem Isaías fala, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Apesar de João e Pedro ficarem no momento da prisão e até o momento da crucificação, quem esteve ao lado de Jesus em todos os momentos foram as mulheres. As mesmas mulheres que foram desprezadas por nós, homens, ao longo de vários milhares de séculos. Não compreendemos ainda o coração feminino. Apenas o mestre tem essa visão. Apenas o mestre tem essa visão. Porque em várias passagens do seu evangelho, ele se dirige à mulher com respeito e com carinho. A mulher samaritana, mulher, soubesses quem te pede água, tu que moço pediria, porque eu tenho a água que descedenta a alma. Se fosse um outro judeu, um outro hebreu, ali no poço de Jacó, e chegasse uma mulher, ela tinha que esperar ele se servir para ela poder encher o seu cântaro de água, porque a mulher tinha que ter uma submissão vergonhosa ao homem. Mas, no entanto, foram elas que acompanharam o mestre durante a sua trajetória. Foi para as mulheres que Jesus se apresenta a primeira vez. A grandeza de uma Joana de Cusa, provando o amor a Jesus, a transformação abismal de Maria Madalena, que se deixou convivendo com os leprosos, sendo aqueles os órfãos do Calvário, né? Até que ela contraísse também a ranceníase e desencarnasse com o corpo se despedaçando, mas o amor dela por Jesus era uma chama viva. Certamente, quando ela olhou para Jesus e viu aquele ser iluminado, não o reconheceu. Nós não reconhecemos Jesus na figura da literatura do Evangelho. Imagina se ele se apresenta para nós na sua exuberância. Saulo de Tarso caiu da sua montada. Auxiliado por Ananias, recobrou a visão. Possivelmente eu estaria numa cegueira espiritual por vários e vários milhares de séculos, tamanha a minha dificuldade de reconhecer o Mestre. Mas quando a Maria vira para ele e fala, Senhor, dizei-me onde colocar o corpo do meu Senhor para que eu possa untá-lo. E aí Jesus fala, Maria, não me reconheces? Olha a grandeza que Jesus eleva a figura feminina que o homem levou mais de 2000 anos para compreender. Então, quando os discípulos pedem a ele que ele fique, e ele demonstrava o desejo de continuar caminhando, porque tinha outros jornadeiros na estrada que precisavam da sua companhia e da sua orientação. Mas ele aceitou,
Porque o mestre aceita os nossos convites. Ele aceita, mas nós temos que fazê-lo. Nós temos que fazê-lo. Em Apocalipse 2, capítulo 2, João relata para a gente no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E se abrires, entrarei e cearei convosco. Então Jesus aceita o nosso convite. Mestre, penetre no meu coração, venha abrigar-se dentro de mim, mas aí eu tenho que transformar a minha vida. Eu tenho que dar uma outra compreensão aos meus desejos, aos meus sentimentos, para que eu possa caminhar ao lado do Mestre e não à distância do Mestre. Reconhecê-lo, como diz Emmanuel na página que nós lemos de início, na criança indefesa, no idoso adoentado, naquele que chora no leito de dor. Jesus está ali. Jesus não está dentro das casas espíritas esperando para ser bajulado, não. Quando o discípulo, o jovem falou: bom mestre, ele já cortou ali o barato da bajulação. Mestre eu sou, disseste bem, agora bom é o pai que está no céu. Então, quando os discípulos pedem a ele para ficar, ele ficou, entrou, tomou o lugar de responsabilidade na mesa, ou seja, assumiu a sua condição de dirigente da humanidade terrena, pegou o pão, partiu: tomai e comei, todos vós, este é o meu corpo, relembrando a última ceia, que esses discípulos também assistiram. Porque a última ceia não era composta apenas dos 12 discípulos, não. Tinha muita gente reunida, porque, afinal de contas, era a ceia da Páscoa, que eles não fariam no domingo, não fariam no sábado, e teriam que fazer ali na quinta-feira com Jesus. Então, era necessário muita gente para comer o cordeiro, porque não podia sobrar para o dia seguinte. O cordeiro tinha que ser servido a todos ali. Por isso se reuniam muitas famílias que não podiam ir a Jerusalém, se reuniam várias famílias para poder comer a Páscoa. E então ele tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. Então seus olhos se abriram, ou seja, então eles entenderam que Jesus é e continuará sendo, pela eternidade afora, o nosso Messias, o nosso Cristo planetário. Né? E o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Arder o coração é o quê? O meu sentimento aflorava. As palavras dele me faziam renovar o meu desejo de servir a Jesus, como na primeira hora que ouvi as suas palavras. Como nós não os reconhecemos? Porque estamos com os olhos fechados. Ainda estamos com os nossos olhos ainda atrelados às coisas materiais e esquecemos a possibilidade de servir, de ser útil ao nosso semelhante, aquele que vem em nome de Jesus para buscar em nós a oportunidade de ser ajudado, de ser amparado. Todos nós estamos no caminho de Emaús e cada um de nós vamos aproveitando ou não as oportunidades dos esclarecimentos que o Mestre nos traz. E aí eles foram, naquele mesmo momento, voltaram caminhando para Jerusalém. Por quê? Porque a distância, ir para Jerusalém significa ir para a região espiritual, para a renovação espiritual. Porque para a cultura hebraica, Jerusalém simboliza a cidade espiritual. O desejo espiritual de todo o espírito elevar-se para Deus. E eles voltam para Jerusalém e quando chegam, eles falam. Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam ali reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles falaram: e para a gente também. E só. Acabou a narrativa de Lucas. Por quê? Porque ainda não foi configurado para nós que a ressurreição de Jesus, primeiro, é para matar a morte. Segundo,
que ele caminha permanentemente ao nosso lado. Terceiro, que temos que renovar constantemente o nosso entendimento acerca das suas palavras. Porque as palavras de Jesus, como diz Pedro para a gente, são palavras de vida eterna. Não são palavras para um momento, não são palavras para que a gente possa sair gritando por aí que nós cremos em Jesus, porque nós temos que alicerçar nos nossos corações a nossa fé, não a nossa crença. A crença, segundo nos falam os benfeitores, através de Allan Kardec, a crença é um privilégio daquele que não tem fé. Porque aquele que tem fé, ele tem confiança, ele sabe qual é o motivo da sua fé. Se alguém me perguntar, Evaldo, você crê na reencarnação? Eu digo que não. Você crê no mundo espiritual, na continuidade da vida? Não. Eu sei que a reencarnação é lei, é fato. Eu sei que a vida espiritual é verdadeira, é primária, é de lá que eu vim e para lá que eu voltarei. Eu sei que Jesus é o guia e modelo da humanidade, porque nenhum outro espírito, na matéria ou fora dela, nos vivenciou conceitos de amor ao próximo. Não é falar, é vivenciar. Estamos chegando ao final e eu gosto sempre de lembrar uma frase do nosso benfeitor Chico Xavier, que é o patrono da minha casa, o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui no bairro de Jacarepaguá, que ele sempre nos diz que aquele que deseja caminhar com Cristo precisa viver o cristianismo. Não ser cristão, como o Chico nos fala, relembrando o ensinamento de Emmanuel, ser cristão é viver com Cristo. Não da boca para fora, mas nos exemplos que ele nos colocou. E o Chico nos dizia, se na doutrina espírita estivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria escolhido outro caminho. Mas quando me coloca que é fora da caridade que não há salvação, então eu me sinto dentro do Evangelho, porque busco praticar a caridade. É o nosso objetivo. É termos a nossa estrada de Emaús, sem dúvida que temos. Temos as distrações da estrada? Temos. Temos a companhia amorosa permanente do Cristo? Temos sim. Temos sim. Sem dúvida alguma. Porque vivemos e respiramos em Jesus, como Emmanuel nos diz no Pão Nosso. Agora, eu preciso modificar o meu entendimento para que eu perceba Jesus caminhando comigo. Aí a minha trajetória não serão de 12 quilômetros, será pela eternidade afora, porque somos espíritos imortais. Vamos caminhar com Jesus. Vamos entender aquilo que Jesus nos propõe nas parábolas trazidas pelos seus evangelistas. Vamos caminhar com ele. Vamos deixar as dúvidas para aqueles que não conhecem o Evangelho. Vamos deixar o medo para aqueles que ainda não produziram o engrandecimento da nossa fé íntima. Porque a fé, ela estabelece um critério de coragem, de seguir adiante. Porque mesmo, como diz Paulo, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem a caridade, eu nada sei. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o benfeitor nos fala que a fé, a caridade não consegue andar sem fé. A caridade não consegue andar sem fé. Porque a fé não está atribuída a um sentimento religioso, mas um sentimento de religiosidade. Como nos diz Jesus, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e todos os profetas. Muito obrigado pela paciência de vocês. E eu recomendo novamente a assistir a palestra da irmã Aila Pinheiro sobre os discípulos na estrada de Emaús, que são muitos ensinamentos que essa missionária da Igreja Católica, essa freira tão amorosa que desenvolve um trabalho lá em Pernambuco, de tamanha importância no acolhimento social, que a gente se alegra de ela falar para nós, nos ensinando acerca do Evangelho, como faz nessa palestra. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que possamos agora, nesse momento, acalmar o nosso coração, diminuir o nosso tom de voz, que a gente se entusiasma, né?
E eu tinha diminuído o volume do meu microfone, porque tem hora que eu acho que eu grito demais. Então, eu busco diminuir. E vocês me perdoem eu estar sempre me mexendo aqui na cadeira, porque tem hora que a coluna começa a reclamar mesmo. Aí em pé seria mais fácil. Mas quando a gente voltar às atividades presenciais, eu espero ter a oportunidade de conhecer e abraçar de perto os irmãos do CEF, como eu abraço os irmãos do Átimo, como eu abraço os irmãos do GELV, do GELC, ou aonde Jesus deseja que nós estejamos propagando um pouco das suas palavras e exercitando a prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Né? Então vamos orar em agradecimento. Elevamos nossos pensamentos ao divino doador e relembramos as águas plácidas do mar de Cafarnaum, Jesus sentado na borda de um barco que estava ancorado à praia, olhando no horizonte as estrelas que começavam a cintilar. Ao lá chegarmos, de mansinho, para não atrapalhar aquele momento de reclusão do Divino Semeador. Mas Jesus nos percebe, ele nos sente nos mais íntimos pensamentos que emanamos e nos estende o braço com tanta amorosidade e nos faz sentar ao seu lado para dizermos: Mestre amado, somos ainda espíritos recalcitrantes no erro, nos distanciamos do teu amor, mas fazemos nesse momento, Senhor, como aquele pai que leva o filho lunático à tua presença e pedimos a ti, nos liberte das nossas inferioridades, das nossas dificuldades. E, Senhor, ouvimos dos teus lábios sacrossantos: se tiveres fé, tudo é possível. Relembrando o irmão, reproduzimos tal qual ele. Robusteça a nossa fé, Jesus, para enfrentarmos os momentos de tamanha dor, sofrimento. Quantos irmãos choram seus amados que retornaram ao plano espiritual? Quantos ainda têm a dor da distância daqueles que se encontram internados nos hospitais, nas casas de saúde? Ampara-nos, Senhor, para que a nossa fé não arrefece, não diminua, para que continuemos caminhando, buscando a tua companhia, Senhor, através da prática do bem, do amor e da caridade. Ilumina os nossos olhos para enxergarmos a tua presença naquele que nos estende a mão, necessitando de um cadinho de pão. Envolva-nos, Jesus, na tua misericórdia e na tua luz, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. E graças a Deus. Boa noite a todos. Fiquemos em paz.